Olha, gente, a comida é cumulativa, o exercício não. Então não adianta fazer 3 horas hoje, não vai acumular para amanhã. Então faz todo dia um pouquinho, né? Seja bem-vindo a mais um Active Talks, nosso segundo episódio sobre uma conversa sobre o cuidar-se. E hoje a gente conversa um pouquinho sobre comportamento sedentário, algo que está muito vigente hoje na população, algum tema bastante discutido. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema de comportamento sedentário, onde a gente traz uma convidada muito especial para falar aqui com vocês no Active Talks. E para falar um pouquinho sobre o nosso projeto, enquanto a gente tenta bater o horário ali, combinado com todo mundo, a Ative nasceu justamente para proporcionar saúde e bem-estar de forma acessível para te ajudar a se movimentar e a se cuidar em qualquer lugar. Com exercícios que se adaptam ao local onde você está, você encontra diversos treinos, exercícios para fazer aonde quiser. Além de ter diversas aulas com especialistas, como que a gente traz aqui na Active Talks, para que você consiga conseguir aumentar mais as suas demandas de saúde, para que você entenda fazer melhores escolhas no seu dia a dia e poder aprender com diversos especialistas a melhor forma de se cuidar na sua própria casa ou até mesmo ao ar livre, com os exercícios que podem se adaptar, seja com um banco, numa praça. Então tudo isso você encontra no nosso super app que te ajuda a se movimentar e a ganhar mais saúde de forma acessível e de forma totalmente gratuita. Esperando aqui o pessoal entrar, devagarzinho eu já estou vendo algumas pessoas entrando, até dar o nosso tempo aqui da gente começar esse super tema, um tema que está bem vigente, né, na sociedade hoje, um tema muito falado, né? Será que estamos gerando uma epidemia, uma nova epidemia de sedentarismo? A gente vai comentar um pouquinho aqui sobre como você pode identificar se você realmente está num processo sedentário, se você já é uma pessoa mais ativa, o que significa tudo isso, como que eu posso descobrir, né, através de tudo isso, com uma convidada super especial aqui, que é a Juliana. A gente já está entrando para poder comentar um pouquinho mais com vocês e a gente ir debater um pouquinho mais sobre o assunto. Vou esperar um pouquinho. Vejo umas pessoas aqui já entrando. Vamos lá. Aqui. A Ju já está entrando. Ju, te chamei. Olá, Ju. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Quando, Tudo en- bem? quando entra dois, tem que arrumar toda a câmera, né, Iago? Ah, acho que tem que ajeitar tudo. É, Tudo bem, tu- Ju? tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Você me escuta bem? Escuto tudo bem. Maravilha. Deixa eu só ajeitar aqui para a gente conversar um pouquinho melhor. Maravilha. Ju, tudo bem por aí? Preparadíssima para esse tema que é meio polêmico, meio vigente, como que tá, né, na sociedade, explicar um pouquinho pro pessoal com toda a sua bagagem. Então, principalmente agora, né, eu vou começar apresentando a Ju, que ela é formada em educação física, ela é também especialista em exercícios físicos, nutrição, especialista no tema obesidade e doenças crônicas também, com epidemiologia. A Ju trabalha hoje como é aluna especial de doutorado em epidemiologia de obesidade aqui pela Universidade Estadual Paulista, né, a Unesp de Bauru, e também é especialista em avaliação física, tem diversas experiências, um currículo grande. Ju, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, comentar um pouquinho sobre toda a sua experiência e trazer mais essa conversa sobre cuidar para todo mundo aqui da TIF. Obrigado, Ju. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço, Iaco, pelo convite, né? E é sempre bom falar coisas que a gente gosta, né, da nossa formação. E também está alinhado com a qualidade de vida, né? É, eu sou, como você mesmo disse, especialista em exercício físico, né? Faço hoje as minhas pesquisas no doutorado em relação a exercício de maneira geral, né? Específico em obesidade também, específico em bariátrica, né? E tudo isso voltado para a saúde pública, né?
E a pergunta que mais o pessoal tem falado, abordado, é como iniciar o exercício físico, né? Como aderir isso a longo prazo. Eu acho que para quem Sim, é inativo fisicamente, o começo é sempre difícil, né? E tem algumas pontuações que a gente vai auxiliando como profissionais de saúde física para ele ser uma maior adesão e melhora na qualidade a longo prazo, né? sim, Oi, perfeito. Gisele, tudo bem? Eu vi que a Robertinha entrou aí, a Gisele. Boa noite, pessoal. Só vai entrando aos pouquinhos aqui. E Ju, é muito interessante, já começando, né? Esse nosso bate-papo começou já muito bem fomentado. Muita gente quer realmente mudar de hábito, né? Mas não sabe, muitas vezes, não tem orientação certa para começar, ou começa e acaba desistindo porque realmente não vê os resultados de forma correta. E isso é um tema que vem pairando muito, né, atualmente, a questão de ser sedentário, ser saudável, como que eu mudo esses hábitos na minha vida. E já vamos começar esquentando tudo aqui já, né? E a pergunta que muita gente me fala e muita gente procura até saber é o que é ser esse sedentário, né? O que é o sedentarismo? Se eu sou ou não sedentário, como que eu me encaixo? Então a primeira pergunta é justamente essa. O que é ser sedentário? O que é ser inativo? Existe diferença entre esses dois conceitos? Existe, né? Então tá tudo na parte operacional das pesquisas, né, Iaco? Então vamos falar de forma bem didática, né? Como que é uma live para o pessoal em geral, não é uma live técnica. Então, o que, que seria o comportamento sedentário ou sedentarismo, né? As pessoas utilizam as duas palavras e os estudos estão tentando apontar a melhor definição daqui a alguns anos, né? De acordo com as pesquisas. Então, vamos supor que aquela pessoa que trabalha sentada, né? Ela fica mais tempo deitada ou ela fica mais reclinada, ela tem um gasto de energia baixo, né? Ou são atividades de baixo consumo metabólico. Então, isso a gente caracteriza como comportamento sedentário, né? Então, por exemplo, a pessoa que trabalha home office 8 horas diária, ou o escritório, o banco, eles estão em comportamento sedentário, né? Por exemplo, o que, que a gente faz para diferenciar uma pessoa que é inativa fisicamente? Então, a pessoa, ela trabalha 8 horas sentada, mas ela caminha todo dia. Então, o comportamento dela é sedentário, porque as 8 horas diárias do trabalho dela, ela vai estar em estado de gasto de energia bem baixo. Só que ela caminha todo dia. Então, fisicamente, essa pessoa é ativa. Vamos pensar ao contrário. As profissões que trabalham em pé, o cabeleireiro, o carteiro, eles não têm um comportamento sedentário, porque o gasto de energia deles é maior. Uhum. Só que, por exemplo, eles não têm um comportamento sedentário, mas não praticam nenhuma atividade física. Então, fisicamente, eles são inativos. Então, o que é considerado inativo? Quando você não consegue fazer o mínimo de atividade moderada recomendada. Né? Então, nem é atividade vigorosa, é aquela atividade moderada, simples, que as diretrizes do órgão mundial da saúde prescreve, né? Hoje em dia tem até alguns estudos que classificam na atividade física, quando eles só vão mencionar se a pessoa é ativa ou pouco ativa ou muito ativa, tem outros protocolos, né? Mas a live de hoje é só mais sobre o comportamento sedentário e a inatividade. E como aderir, ser ativo, né? Então, eu acho que Uhum. a questão central seria bem essa. Quais caminhos eu percorro? O que eu posso fazer para melhorar isso a longo prazo, né? Então, em relação a comportamento sedentário e na atividade física, são essas duas clarezas que eu venho deixar, né? Então, pode ser que tem pessoas que fazem 3 vezes de exercício na semana, mas elas trabalham totalmente em gasto energético muito baixo durante o dia, tá? Então, ela tem esse comportamento sedentário. Não é porque ela é sedentária, ela não pode ter atividade física. Acho que ficou bem Sim. claro, né? Perfeito. Então a gente pode resumir que é a maioria, né, a maior parte do tempo, o que você faz, ele classifica você como sedentário ou ativo, né? Por exemplo, se a gente pegar o período do dia completo, não é o momento que vai me classificar se eu sou ativo ou se eu sou sedentário, mas sim o que eu faço na maior parte do meu tempo. Como é o meu comportamento ali. Se eu tenho um comportamento um pouco mais parado, se eu tenho um comportamento de baixo gasto energético, baixo movimento, aí sim eu consigo ser mais classificado para o sedentarismo, mas também não impede de eu
fazer poucas atividades no dia, né, fazer, como você disse ali, 1 hora por dia, mas ficar 8 horas sentado, eu também estou nesse comportamento sedentário, né? Então não é porque eu pratico uma atividade física que eu também não posso ser classificado como sedentário dentro desse meu período, certo? Exatamente, porque tanto para classificar essas duas variáveis para questões da saúde, a, o conteúdo que nós vamos avaliar para medir isso, as variáveis são diferentes para os dois comportamentos, tá? Então, por exemplo, o comportamento sedentário, a gente não tem uma avaliação específica ainda no momento, na evidência, na literatura científica, de como classificar isso. Então, nos Uhum. últimos 10, 15 anos que começou a ter esses estudos, devido às mudanças é, da própria espécie, né, da própria evolução da espécie humana. Não, perfeito. Então, eu vou engatilhar outra pergunta aqui, né? Vamos Como você lá. falou que a gente realmente é um ser de movimento, né? Você trouxe lá para a nossa história que a gente sempre se movimentou, a gente precisava lá atrás, né? No antepassado. Caçar, correr, fazer todos esses movimentos, então a gente nasceu para se movimentar. E através de um tempo, né, com novas tecnologias chegando, a gente foi tendo um pouco mais de conforto. E quando então que esse comportamento sedentário realmente chegou na sociedade? Assim, qual foi o marco onde a gente começou a ficar mais sedentário mesmo, mais inativo? Como que foi esse processo na história? Vamos fazer uma viagem no tempo, né? Vamos bem lá atrás, na época que nós só comíamos para sobrevivência, né? Então, lá na época dos dinossauros, por exemplo. Se você ler aquele livro Homo Sapiens, ele relata muito bem isso, né? Na questão da evolução da espécie e comparando também todos os quesitos ambientais, sociais, nutricionais, comportamentais. Então, antigamente, qual que era nosso quesito em se movimentar? Porque a gente vivia em grupo, então para onde o nosso grupo se movia, nós tínhamos que acompanhar, né? Cada grupo vivia com a sua espécie. E a comida não era tão favorável, tão dispostas como a gente tem hoje nas prateleiras do mercado. Então, a Sim. gente tinha que correr atrás, né? Então, às vezes, o ser humano, o Homo sapiens lá atrás, ele caminhava 15, 20, 30 quilômetros para encontrar água, para encontrar um alimento. E todo esse gasto de energia girava, né, toda aquela perda de caloria. E quando ele encontrava um alimento, o que o cérebro dele falava para ele? Olha, eu não sei quando a gente vai ter oportunidade de comer novamente. Então, o ser humano ele comia em abundância como estoque de energia para a sobrevivência. Porque para ele ter um outro alimento ou hidratação, ele tinha que percorrer um longo caminho. Então, o nosso cérebro, ele fala assim, olha, vamos estocar a comida quando a gente vai comer de novo. E ainda hoje, nos dias atuais, o nosso cérebro, ainda na própria alimentação, ele come com esse quesito, né? A neurociência explica muito bem isso, né? Então, a gente ainda está um pouquinho preso lá, por isso que a gente precisa trabalhar nos dias atuais com equipe multiprofissional para a gente entender todo esse contexto, para a gente ter uma qualidade de vida, né? Uma vida mais saudável. Então, caminhando para frente da evolução, foram surgindo a Revolução Industrial, foram surgindo outros alimentos, como o açúcar, por exemplo. Antigamente, quem comia muito açúcar eram os reis, as rainhas, porque era uma especiaria muito cara. Hoje, está mais fácil no mercado também, né? E a Mais ingestão. acessível, né? Exatamente. E lá não era todo mundo que tinha acesso a carro, não tinha transporte público, então as pessoas se locomoviam mais, né? Andavam mais, gastavam mais energia. E nos dias atuais, nas últimas, até a década de 90, como que a gente classificava o exercício físico para melhora da saúde? A gente ia até a academia e melhorava o quê? A aptidão física. Então, quando a aptidão física ela estava moderada, nem precisava ser vigorosa, né? Que a aptidão física ela vai muito além do nível básico de exercício físico, era classificado para melhora da saúde. E nos dias atuais aconteceu o quê? Que o mínimo de atividade física, a gente já tem fatores positivos para a melhora da saúde, tá? Então, o que a gente pode falar é o que tanto o comportamento sedentário nos dias atuais, como a busca pela melhora da saúde, ela tem que vir provida do exercício físico, né, Iaco? Não, perfeito. E é bem isso, né, Ju? A gente verifica que ao longo do tempo a gente foi criando novas tecnologias,
Claro que essas tecnologias são muito importantes, né? Trouxe Sim, diversos avanços na saúde, em outras áreas, mas também trouxe muito conforto, né? Meu pai, a gente até brinca que ele com quem é mais velho, até comenta. Antes você precisava levantar do sofá para desligar a TV, aí sim. agora você já tem o controle e agora ainda tudo é conectado num aparelho só que fica na palma da sua mão. Então você não precisa nem deslocar de um cômodo para o outro para desligar a luz, algo do tipo, porque às vezes você fala com o aparelho, ele já desliga, ou você no mesmo celular, você acaba controlando a sua casa inteira ou diversos objetos, o que realmente para a gente facilita, né? Mas torna o nosso comportamento cada vez mais sedentário mesmo, né? Cada vez mais com dispêndio de energia, com gasto de energia muito baixo. Então, ao É, mesmo tempo que a tecnologia vem para nos ajudar, tem algumas coisas que a gente também precisa ponderar para saber até que ponto ela nos ajuda e até que ponto ela também pode estar nos prejudicando, né? sim, porque as tarefas mais simples hoje em dia, ela não exige tanto gasto energético, né? Então, por exemplo, você não precisa fazer uma atividade intensa para lavar uma roupa, para você ir até um supermercado. Então, com tudo Sim, isso, a gente gasta pouca energia, acaba consumindo, de acordo com o que eu falei, ponto de vista alimentar, que o nosso cérebro ainda ele come por sobrevivência. Então, tem que ter um mindset, né, de reeducação alimentar, neurofisiológico, né, para a gente tentar melhorar isso e adequar na nossa rotina, né? Uh, Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, e o nosso tempo pela facilidade, como você mesmo falou, a gente fica muito tempo em tela, né, celular, televisão, sim, demais. trabalhando, e fora só esse tempo que nós ficamos estáticos, eles vão desenvolvendo também outros tipos de doenças, né, não só as metabólicas, mas outros tipos de doenças também, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, tá, Iaco? Sim, perfeito. Perfeito. E esse cérebro nosso primitivo ainda, né, de estoque de energia, né, de estoque assim, dessas capacidades de alimentar, a gente acaba consumindo mais. Hoje a gente tem muito acesso, né? Como você mesmo disse, a gente teve diversas revoluções e praticidade de acesso a alimentos que antes a gente não tinha. E muitas vezes esses alimentos, né, super industrializados, acabam também fazendo mal para o nosso corpo. E quanto mais, vamos dizer, quanto menos a gente gasta essa energia advinda desses alimentos que já são ultraprocessados, que chegam a acumular um pouco mais, vamos dizer, de adipócito, ou seja, de gordura no nosso corpo, como estoque de energia mesmo, isso aliado com a falta de atividade física, ou seja, eu estou, vamos dizer assim, enchendo meu tanque de gasolina, mas estou deixando o carro parado, né? Então, isso acaba prejudicando também. E eu acho que queria entrar agora com você, Ju, esse comportamento sedentário, né? Quais são os prejuízos, né, na nossa saúde de realmente ter esse comportamento durante o nosso dia a dia e essas consequências futuras, né? A pessoa às vezes pode falar assim, eu fico pouco tempo ou fico 1 ou 2 dias, mas qual é a consequência momentânea e também para o futuro, para a nossa saúde, para o nosso futuro? Como eu havia falado, né? O tempo parado, a gente fica de uma maneira estática, né? Então, quando você está estático, o que acontece? Vamos pensar numa posição sentada. Fora as doenças metabólicas, que são a obesidade, a diabetes, o aumento da pressão, o aumento da frequência cardíaca, a gente tem outras doenças também, né? As osteoarticulares, como protusão de hernia de disco, síndrome do isquiático, escoliose, cifose, todo pelo evento postural que você fica na sua posição por determinadas X horas, né? E também tem as doenças que também pela falta de exercício, hoje atualmente estão vindo, que são as neurológicas, né? Que estão aumentando. A demência, o Parkinson, o Alzheimer. Então, o exercício físico, ele não é só aquela questão que a gente fala tanto em metabolismo, tem a ver com a comida, tem a ver com um processo muito além, né? Então, a importância do educador físico em equipe multiprofissional, para você discutir que a gente consegue um bom trabalho desenvolvido para a saúde quando a gente consegue trabalhar em grupo, né? E Sim, o comportamento sedentário, sozinho a gente não consegue só falar, você tem que fazer exercício para melhorar a sua saúde. Não, tem que vir do profissional da nutrição, tem que vir do profissional da fisioterapia, da psicologia, do médico. Então é um contexto que a gente tem que falar, olha, você não consegue se movimentar mais durante o seu dia? Por exemplo, a trombose. As pessoas que são tendenciosas a desenvolver a trombose, ficar muito tempo parado, ela pode ter do nada.
E aí vai entrar na Sim. medicação, ela pode ter uma trombose pesada, pode prejudicar totalmente, às vezes, a paralisação de uma perna. Então, assim, são fatores que a gente tem que tomar cuidado. Então, não é só perda de peso, manter ativo por estética. Então, tem todo Uhum. uma... São doenças... A obesidade assim, é multifatorial. Então, quando a gente fala multifatorial, vem todos os problemas juntos, né, Iaco? Então, assim, é, o comportamento sedentário, hoje em dia, ele é estudado e a tendência é aumentar as pesquisas porque ele tem sendo visto como questão de saúde pública, né? Sim, Então, sim. quando começa a ter uma síndrome de questão de saúde pública, ele começa a desenvolver as medidas de avaliações para a gente, lá na frente, a gente ter futuras diretrizes só para o comportamento sedentário. O que a gente tem, e a gente estuda muito, e ainda falta bastante, são os próprios protocolos que a gente desenvolve na atividade física. Existem muitos artigos, muitos estudos, mas a gente ainda está avançando com a atividade física na epidemiologia, né? Sim, sim. E recentemente, né, até mesmo com o Covid, foi onde começou esse movimento de cuidado pela saúde, né, esse movimento de exercício por saúde. A gente vê algo muito forte em estética quando a gente fala de atividade física, né? É, mesmo a gente brincou na live passada, e falou assim, ó, você faz atividade física? Ah, não, não gosto de academia. Não, mas calma aí. São outros tipos de atividade física que Não você quero ficar pode estar forte, fazendo, né? pode estar inserindo na sua rotina, para que você realmente consiga se movimentar para ter esse corpo saudável, para ter essa saúde, essa qualidade de vida, pensando em prevenção, né? Pensando em inibir doenças que podem ocorrer lá na frente. Então a gente vê isso. E uma coisa que você falou que é muito interessante também é como saúde é complexo, né? Como saúde é complexo. E muitas vezes, quando a gente pensa num indivíduo obeso ou sedentário, tem muito aquele preconceito com o próprio indivíduo, né? Ou Exatamente. seja, ele não faz porque ele não quer, então parece que a culpa dele não estar fazendo é simplesmente uma questão de escolha, né? E muitas vezes não. Muitas vezes vem doenças, né, a própria obesidade, que interferem nesse comportamento dele, que fazem ele agir de uma certa forma. Né? Eu queria que a gente comentasse também um pouquinho sobre isso, que não, a culpa não é 100% do indivíduo, né? Existem coisas por trás que fazem também que ele tenha esse comportamento no dia a dia. Né? Sim, em relação à obesidade, fora as outras doenças, né, que ele pode estar desenvolvendo pelo aumento do adipócito, o que acontece? Geralmente essa pessoa ela já foi para academia, ela sentiu dor, né? Então, quando você está no sedentarismo, você começa a fazer exercício, as duas, três primeiras, que é o processo de adaptação, você vai sentir dor. Então, o que cabe ao profissional falar, olha, vamos adequar, né, diminuir a carga, vamos trabalhar mais mobilidade, articular, flexibilidade, vamos tornar a sua máquina eficiente para futuramente você alcançar maiores cargas. E você tem Uhum. realmente que atender e escutar esse paciente, porque o obeso, quando ele vai para academia, ele tem que se sentir acolhido, né? Se ele não se sentir acolhido, ele não vai voltar, porque ele já tem todo o peso, ele tem as outras doenças, ele tem todo o tratamento, e tem aquela cobrança que você citou, tipo, ele Sim. engordou porque ele quis. Não, não é isso. Tem vários, é multifatorial. Tem a questão com o ambiente que ele vive, tem a questão psicológica, emocional, tem o fator trabalho, o quanto ele come, né? Ele às vezes não tem noção de reeducação alimentar, ele precisa passar por uma equipe multiprofissional que entenda o contexto para auxiliar, né? E o que eles têm dificuldade é aderir ao exercício. Ou a academia, o ambiente não é legal, eles não conseguem no começo, não tem lugares para caminhar. Às vezes ele se sente mais confortável fazer em casa, mas não sabe qual exercício iniciar. Às vezes começar com Sim. 10, 15 minutinhos e aumentando a longo prazo já está mudando esse comportamento dessa pessoa, né? Ela está deixando de ter um comportamento sedentário, entendendo o contexto que todo dia ela tem que fazer um pouquinho. Aí fala, alguns até às vezes falam, mas eu estou esperando a motivação chegar, né? A motivação não vai chegar, né, Não Iaco? vai pegar. É uma coisa assim, que você tem que ter foco, é um tratamento contínuo, não farmacológico, então você faz todo dia um pouquinho. Essa disciplina vai te gerar motivação por meio dos resultados.
né? Porque assim, Sim. vamos pensar na questão de hormônios, né? Quais são os hormônios do bem-estar? Dopamina, adrenalina, e elas são promovidas por meio do exercício físico, né? Então, Sim, sim. todos esses hormônios promovidos pelo exercício físico, eles vão dar uma sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar que é resultante após o exercício, ela motiva a pessoa a ir além. Aí no outro dia ela faz mais um pouco, vai mais um pouco, e a longo prazo ela vai alcançando os resultados. Aí esses resultados positivos geram mais motivação e geram um ciclo positivo, né? Então essa é a questão da obesidade. A gente está no caminho, né? A obesidade tem aumentado muito, principalmente após a pandemia. E as pesquisas têm surgido, né, a gente tem alavancado, principalmente na adesão do exercício, que é o mais difícil é a pessoa aderir ao exercício, né? Depois que ela pegou esse foco, para ela transformar lá em, vamos dizer, em hábitos para desenvolver aptidão física ou até futuramente uma performance é mais fácil. Mas o fato dela sair do comportamento sedentário em relação à atividade física, não à parte do trabalho, tá, diária, e ela aderir ao exercício físico, eu acho que é o ponto mais difícil. Então ela tem que estar alinhada com profissionais que acolhem e entendam todo esse contexto para ela ir adiante. Sim, perfeito. É complexo mudar um hábito, né? Não é Exato. da noite para o dia. E você exige diversos fatores, né? Para que te impulsionem a mudar esse hábito. E que vão desde os profissionais que estão te acompanhando, ou das aulas que você está verificando e procurando, da orientação gerada, do teu ambiente, né? Uma das coisas mais interessantes e umas coisas que mais promissoras para a pessoa mudar o hábito é totalmente o ambiente, né? Tem Exato. diversas pesquisas que mostram que até mesmo as redes sociais, as pessoas que você segue, os conteúdos que chegam até você, eles podem ser influenciadores ou barreiras para sua mudança de hábito, né? Então, eu vi um artigo bem interessante que ele fala assim que eles estudou alguns adolescentes, né, e perceberam que os adolescentes que acompanhavam pessoas que tinham essa rotina de fazer atividade física, de se cuidar, de comer saudável, né, eles tinham mais propensão a também seguir essa linha de ser saudável, o que acabou interferindo até mesmo nos grupos que seguiam essa linha e que não seguiam, nos graus de obesidade entre esses grupos de adolescentes, né? Uhum. Então a É, gente vê que essa mudança de hábito é complexa. sim, o outro fator que a gente pode orientar também é a questão assim, como você faz o exercício? Você é uma pessoa que você consegue fazer sozinha? Você gosta mais de fazer socializando, né? Porque nós, seres humanos, nós somos sociáveis. Tanto que Uhum. nós sobrevivemos pelo agrupamento, né? Então, por exemplo, Sim. tem perfis de pessoas que elas se encaixam certinho, tipo assim, autonomia total, vai na academia, corre sozinha, pedala sozinha, né? E tem perfis de pessoas que não, ela consegue só fazer atividade em grupo, coletivas. Então, o que é legal orientar é falar assim, o que você consegue fazer mais? Atividade sozinho ou atividade em grupo? O que vai te motivar mais? Ah, eu prefiro Sim. caminhar com as minhas amigas todo dia 5 horas. Uma Então, companhia, né? exato. A gente tem que pensar nesse ponto de vista, porque se essa pessoa ela conseguir aderir a longo prazo o exercício físico na companhia de outras pessoas, é por aí que a gente tem que tentar colocá-la, entendeu? Sempre de maneira Uhum. participativa e socializada. Outras pessoas não, conseguem fazer sozinha. Ah, eu não gosto de gente muito perto, não atrapalha a minha rotina. O outro fator também é entender qual horário é melhor para eu aderir ao exercício físico. Ah, o meu corpo não acorda muito cedo, eu fico com preguiça. Então, se essa pessoa se matricular de manhã, provavelmente ela fala, ah, hoje perdi hora, ah, hoje meu É carro. mais fácil dela parar com Exatamente, esse comportamento, né? exato. Então, ela tem que também, na hora que ela for fazer o exercício, ver o que se encaixa mais. O exercício, ah, mas eu trabalho longe. Faço o exercício voltando para casa. É no meio do caminho, leva uma mochilinha, faz o exercício academia e vai para casa. Porque depois que chegar em casa, para você voltar, tudo falar, ah, mas eu vou ter que fazer janta, eu tenho Eu que fazer isso. canso, Exatamente, canso de né? ouvir assim, ah, agora que eu cheguei em casa, agora já me deu preguiça, o sofá falou mais forte, né? É difícil a Isso. gente romper essa barreira quando a gente chega num ambiente que é aconchegante ou que você, aquele ambiente já te indica que é um local de conforto, né? Ela fala, nossa, acabei de chegar no meu local de conforto, agora eu vou ter que sair
para, querendo ou não, estressar o meu músculo, né? Porque se a gente fala em exercício físico, é um estresse muscular, né? Não é algo, assim, né, que a gente está acostumado. Não, a gente tem que elevar um pouquinho daquilo que a gente está acostumado para realmente ter os benefícios, né? Eu sempre falo, a gente só tem benefício, só tem adaptação quando a gente faz um pouquinho mais do que a gente está acostumado. Porque se a gente faz aquilo que o corpo já está acostumado, ele vai falar assim, opa, então eu não preciso me adaptar, eu não preciso melhorar, por quê? Porque eu dou conta do que está acontecendo. Né? Exatamente. Então, esse processo de adesão ao exercício físico é algo também multifatorial. Depende da forma que você abordar, depende também da forma com que te apresentam o exercício, com que olham para você de uma forma talvez mais humanizada, de querer entender o que você sente ali, de prescrever realmente de acordo com as suas características, de acordo com as suas patologias, né? Porque a gente tem muita prescrição que é necessário um certo cuidado dependendo da patologia. Adaptar os Então, exercícios, né? exatamente. Então, esse movimento de mudança de hábito é algo complexo. Não é a motivação que vai estar ali todo dia batendo na sua porta às 6 da manhã e falando, uhul, bora Não. caminhar, bora correr. Não, as pessoas que atingiram isso é porque lá no passado começaram de pouco em pouco também, naquela disciplina, né, como a gente fala, naquela disciplina, não tinha motivação. Mas o mais engraçado é que todo mundo, isso é quase 99% para não falar 100, né? Que Exato. assim, nossa, depois que vai, fala assim, ó, ainda bem que eu vi, né? Ainda bem que eu fiz, porque a sensação do pós, né, é algo que é inexplicável, assim, é É um bem-estar motivacional, muito grande né? e é motivacional, né? Porque Ó, você fala, me consegui superei mais um fazer. dia. Exato. Nas questões de avaliação, por exemplo, atividade física, exercício físico, a gente consegue mensurar, né? Tanto por medidas quantitativas como qualitativas, né? Quantitativas seria questionários diários e as qualitativas seria a calorimetria direta ou indireta, ou por sensores de movimento, né? O pedômetro, o acelerômetro. Então, quando você vai fazer essas avaliações para construir as diretrizes, buscar em revisão sistemática, meta-análise, a gente consegue montar, né? Porque os estudos são diretos, dentro de um determinado tempo, então você consegue mensurar. Agora, o comportamento sedentário ainda é uma coisa que lá na frente a gente espera que consiga algo. Mas tem alguns estudos, um deles é nos Estados Unidos, que eles reduziram cada 2 horas, eles pediam para as pessoas dentro do ambiente de trabalho caminhar 1 minuto. E a longo prazo, nesse estudo, eles conseguiram fazer uma expectativa desses voluntários no aumento de 1 a 2 anos na expectativa de vida. Hoje já tem alguns artigos, um artigo ou dois que eu vi que eu não vou lembrar o nome agora, os autores, mas a cada 60 minutos já é recomendado você fazer 1 minuto de atividade. Então, isso requer, não dá para Se fazer tudo, movimentar, né? Sair exato, daquele estado totalmente parado. exato, mas a gente tem que acordar com as empresas, né? Não é toda empresa que também pode ficar saindo cada 60 minutos para ir no banheiro, tomar um café, uma água. Uhum. Então, mas já tem alguns artigos pesquisando de cada 60 minutos, você 1 minuto, você se movimentar, tá? Isso é super importante na questão do comportamento sedentário, tá? Não, perfeito, perfeito. A gente tem diversas diretrizes, né? Falando um pouquinho mais de quanto tempo eu preciso me movimentar para ser considerado ativo, né? Quais são, quantas vezes na semana. Então, a gente tem algumas diretrizes, mas o que fica bem evidente, até mesmo por isso que você trouxe, independente do tempo, né? Se movimente, né? Porque Exato. assim, você vê que 1 minuto já, vamos dizer assim, parcelado no seu dia, já te traz benefícios. Se você fizer 10 minutos no seu dia, é muito melhor do que você não estar fazendo nada. Se você Sim, gerar essa disciplina diária, ou seja, frequente, é o que vai te trazer resultado lá na frente, né? Resultado, assim, vamos pensar mais na saúde, né? Nem estética, acho que o nosso papo aqui nem é sobre estética, é sim essas consequências que o sedentarismo traz para o nosso corpo, para a nossa saúde, né? E na nossa longevidade. Mas basta se movimentar um pouco e tornar isso frequente, você já começa a ter diversos benefícios, tanto no movimento, na sua disposição, isso a longo prazo é algo muito benéfico, né? Então, sim. não é o tempo que vai te fazer, né,
ser mais saudável não, mas sim essa frequência diária, né? Sim, porque temos que considerar que a gente está passando por um processo de transição, né? Demográfico, alimentar, nutricional. A gente está com uma população que está envelhecendo tardia, né? O envelhecimento Sim, está aumentando. Então, são todos fatores que a gente tem que remodelar, né? Aumentou também acidentes em trânsito, né? Então, imagine quanta transição a gente está sofrendo nesse século XXI e como a gente tem que lidar com isso. Então, para a gente chegar mais rápido nos lugares, a gente utiliza muito carro, né? Então, o que eu oriento é assim, quanto mais você puder se movimentar, por exemplo, vai no mercado, tem um estacionamento, deixa o carro um pouco longe, aí vai, faz a compra, volta com o seu carrinho de compra, descarrega a compra, devolve o carrinho também, faça a parte cidadã, né? Devolve o carrinho certinho. Aí nisso você já andou praticamente fora que você se locomoveu tudo no mercado, você se manteve em pé e caminhar já deu praticamente aí um gasto energético acima do repouso, né? que Então essas acrescentou minutos, né, no seu dia de atividade. porque a gente fala na questão do exercício. Para quem já é disciplinado, outro assunto, a prescrição, vai lá, tem os mesociclos, tudo. Mas para aderir, começa com pequenos movimentos. Ah, eu não consigo fazer caminhada de 30 minutos direto. Faz 10 minutos de manhã, faz 10 minutos à tarde. Vai aumentando aos poucos. Começa com percurso plano, depois alterna os percursos, subida, descida, né? Passeia com o cachorro, e também outra coisa que mudou muito nos últimos anos é o poder de locomoção. Hoje a gente mora em casas, apartamentos, com espaços muito reduzidos. Então, às vezes, você trabalha o dia todo sentado, chega em casa e você não se locomove muito. Acaba fazendo uma coisa ou Uhum. outra, jantar, e já senta ou para auxiliar a tarefa de uma criança, ou para fazer o jantar, ou terminar alguma atividade profissional e já vai dormir. Então, o que que você se movimentou, né? Aí vai subir uma escada e fala, nossa, essa escada estava pesada, né? Aquela fadiga, né? Então, assim, Foi difícil, né, subir. para quem mora em apartamento, desce mais vezes, leva o lixo, sobe, né? Tente fazer mais atividades. Se tiver escada, um dia ou outro, não tiver nenhum problema no joelho, na lombar, desça pela escada. Passeia com o cachorro, cultive plantas. Então, assim, tem várias atividades físicas que a gente pode realizar no dia a dia, né? Uhum, não, perfeito. E você vem falando de envelhecimento, né? A gente está numa transição. E quando a gente fala sobre envelhecimento e essa questão, nossa, ficou mais difícil a escada de quando eu era criança, né? Tem muita gente que faz essa comparação quando eu era criança. Porque a gente vê que quando a gente é criança, a gente tem realmente uma rotina diferente, mas uma rotina super ativa, né? Muito mais Sim. ativa, a gente faz diversas outras brincadeiras que são ativas, tem conexão com outras crianças, então tem essa rotina mais ativa. E a gente sempre, quando fica mais adulto e vê essa dificuldade chegando, a gente sempre compara, né? Então eu sempre brinco assim, ó, mas compara a tua vida agora e compara a tua vida quando eu era criança. O que você fazia de diferente? Ah, eu era muito mais, eu movimentava muito mais, eu tinha... Então, é interessante ver isso como o movimento, ele auxilia nas facilidades do dia a dia, né? E, trazendo um pouquinho para esse gancho, a gente percebe que o adulto, né, ele realmente tem uma dificuldade muito grande para encontrar esse tempo de fazer essas atividades, porque muitas vezes a demanda de trabalho, né, ou essa necessidade, muitas vezes de querer ser reconhecido, então ele tem uma autocobrança também muito forte. Então a gente já tem uma cobrança externa, mas a gente acaba nos cobrando cada vez mais, né, essa questão de acesso vamos dizer assim, de novas rendas com a internet, tudo isso. Parece que a gente, se não fica rico com 30 anos, você acabou a sua vida, São né? as Então a cobranças, gente. né? E Exatamente. outro fator que também a gente pode citar aqui é em relação à diferença de sexo, né? Mulher e homem. A mulher, ela, na Ásia, ela acaba vivendo mais. Por quê? Vamos supor, na aposentadoria, a mulher ela faz muito mais atividade doméstica. E isso é um gasto de energia. Uhum. Mesmo que pouco, ela está se movimentando. Então, a tendência é da mulher ela ter uma sobrevida em relação ao homem, por causa essas atividades Dessas atividades domésticas, diárias. né? Exatamente. Isso é muito importante, né?
Então, o que acontece depois da aposentadoria, o homem tem a tendência a minimizar as tarefas, né? Se ele não praticar um esporte, um trabalho voluntário, que é muito importante para a gente não desenvolver as doenças também do futuro, né, que são as possíveis demência, Alzheimer, pelo não uso do processo cognitivo. Então, assim, tem que também incentivar não só o exercício, mas a leituras, porque tem a parte cognitiva, aprendizagem, né? O envelhecimento está aí, né, e vamos supor que, independente de doenças, né, associadas à saúde, o próprio envelhecimento, você vai tendo suas debilitações, que é a sarcopenia, Sim. a osteopenia, o equilíbrio, a motricidade, né? Então, isso são doenças que são naturais do idoso. Imagine se essa pessoa não faz exercício, não tem uma alimentação. A tendência, ela é ser piorada com Uhum. o acréscimo dos fatores de riscos, que são a diabetes, colesterol, triglicérides, e essas doenças promovem outras doenças, como o AVC, né? E assim, o Uhum. câncer também, né? Estamos com bastante Uma casos. coisa vai puxando a outra, né? Essa questão Exato, de saúde ela é muito complexa, né? Então, um pontinho, vamos dizer assim, que acaba te prejudicando, ele já acaba puxando outros e outros fatores que acabam aumentando as suas demandas, né? As suas patologias. E quando você traz para o envelhecimento, que é o que está cada vez mais forte na sociedade, a gente está tendo uma inversão aí da pirâmide, né? Então a gente está ficando cada vez mais velhos. Você percebe que quando, devido a essas debilidades que vão acontecendo, quando a gente vai envelhecendo, naturalmente também a gente vai ficando menos ativo, né? exato. E existe assim um ponto, né? Acho que é legal para trazer para o pessoal também. Existe um ponto em que a prática de atividade física ela já não é mais benéfica, ou em qualquer momento que eu começar eu já começo a ver os benefícios, mesmo já sendo bem inativo por muito tempo e tendo uma perda de funcionalidade, né, ao redor dos anos. Por exemplo, Se eu iniciar hoje, eu estou com 83 anos, eu tenho benefícios ainda? olha, tem que fazer uma avaliação médica, né? Passar pelo médico, ver toda a questão da sarcopenia. Se essa pessoa com 83 anos, ela mora sozinha ou mora acompanhada, você tem que ver todo o fator do ambiente. Geralmente, 83 anos, isso varia de região para região, tá, Iaco? Por exemplo, aqui no interior, as cidades são mais fáceis. Então, por exemplo, eu atendo ali em Pederneiras, uma cidade pequena, plana. Então, ali tem muito sítio. Então, as pessoas que estão com 80 anos, 83 anos, eles são pessoas que tiveram sítio. Então, eles têm uma vida um pouquinho diferenciada em relação a quem viveu muito tempo na parte urbana e ambos não fizeram exercício, né? Então, com o envelhecimento, a gente vai tendo algum aumento da pressão, da frequência cardíaca, da gordura, da própria glicemia. Mas com 80 anos, o mínimo que ela fizer com a esteira band, com a faixa elástica, vai trazer um pouco de resultado para essa pessoa. Pelo menos para ela ter autonomia de ir no banheiro, para ela sair da cama. Autonomia, né? Exatamente. A autonomia para idoso hoje é muito importante. Mesmo que ele tenha uma empregada, mesmo que ele tenha uma cuidadora. Esse fato de ele se sentir um pouquinho capacitado para realizar algumas coisas é até fator motivacional, psicológico para ele continuar vivendo, né? Porque senão ele Sim. vai debilitando, vai ficando ansioso, deprimido, e aí vai vindo outras doenças e ele vai desmotivando a nem sair mais da cama, né? Hoje tem alguns estudos que encontram pessoas até acima de 100 anos, tá? Só que o ideal não é deixar para começar lá com 80 anos, né? O certo é a gente já ir fazendo o quê? Existe uma palavra que se chama prevenção, para tudo, para exercício, para economia, para tudo. Para tudo. É exatamente, para parte da sociedade, o que a gente tem de estudo, o que podemos prevenir lá na frente. Então, dos 40 aos 60 anos, a gente hoje, como mudou muito os padrões da idade, aumentaram um pouquinho, então está no ápice do trabalho. 65 anos, as pessoas já começam a ir aposentando, né? Depende de algumas profissões aposentam mais cedo ou não, mas já deve começar o exercício físico. E nessa idade tem que fazer todo dia um pouquinho.
né? Porque as cargas já não vão ser intensas, elas já vão ser umas cargas moderadas. Então, ela tem que ir fazendo isso para ela ganhar saúde. E equilibrar o quê? Por exemplo, a pressão arterial. A gente sabe, pelas diretrizes, que ela se fizer caminhada todo dia, né, 40 minutinhos, fazer um pouco de exercício resistido. O que são os exercícios resistidos? São exercícios com peso, para aumentar a massa magra, para aumentar a força. Com isso, aumenta a estabilidade, aumenta o equilíbrio, né? E ela consegue ter essa autonomia. Então, são fatores que a gente não pode deixar lá na frente. Mas, se com 80 anos resolver, tiver tudo em dia, tiver orientações médicas, realizado o cardio, certinho, ele tiver propenso para fazer atividade física, deve fazer. Porque existem outras maneiras de fazer exercício para idoso. Sentar e levantar da cadeira é um agachamento para uma pessoa de 83 anos. Sim, Melhora a sim. motricidade humana, melhora o movimento, melhora a vida dele no dia a dia. Porque o que ele mais vai fazer é sair da cama, sentar na mesa, ir para o banheiro, voltar no jantar, andar um pouquinho dentro do quintal, porque ele precisa tomar um pouco de sol, ele precisa se movimentar. Então, o que ele mais vai fazer é levantar e sentar. Então, aquele exercício da cadeira básico, para esse tipo de grupo, ele é eficiente. As faixinhas, até pezinhos, tá? E junto também a fisioterapia, né? Que nessa idade eles precisam também, junto da fisioterapia, para aliviar alguma uma dor e tal. E o fisioterapeuta trabalha em concomitância com o educador físico e com a nutrição. O que acontece com esse público mais idoso? Eles já têm o gasto energético mais baixo, então eles não têm muita fome. Tem a sarcopenia, que é a perda da massa magra, então eles precisam comer mais proteínas. Só que também tem a parte digestiva, que está lenta. Então tem que ser tudo orientado de maneira multiprofissional para cada grupo, tá? Então, se você conseguir fazer tudo isso com o idoso, ele vai ter uma projeção de vida, 2, 5 anos a mais, já é benéfico para quem passou dos Perfeito. 80 anos, com qualidade de Claro, vida, né? perfeito. Sim, sim, acho que esse é o debate maior, né? Com qualidade. E a gente vê que, independente da tua idade, então, independente da tua condição, da tua patologia, da sua renda, movimentos, né? Então, porque isso pode te trazer e vai te trazer diversos benefícios lá na frente. Mas aí vem a outra questão, né? A gente está falando bastante sobre sedentarismo, ser sedentário, tudo isso. Existe alguns parâmetros que eu consiga utilizar para identificar se naquele dia eu fui ativo, se eu não fui ativo? Quais são esses parâmetros que existem hoje em dia para eu começar a identificar como está o meu comportamento, como estão os meus hábitos no dia a dia, para que a gente para que eu possa até mesmo me monitorar mais, para eu possa entender um pouquinho mais da minha rotina e adaptar se for necessário, às vezes um minutinho a mais, um minutinho a menos, para poder estar dentro desses parâmetros e ter esses benefícios. Quais são esses parâmetros que existem que eu posso mensurar se eu estou mais indo na linha sedentária ou se eu estou indo mais no comportamento mais ativo? O que a gente tem hoje, né, são as diretrizes do Órgão Mundial da Saúde, que a gente baseia-se nelas. 3 vezes na semana, 150 minutos de moderado a vigoroso, ou 300 minutos na semana, que seria o ideal, né, Iaco? Mas o que a gente pede para o aluno, para o nosso paciente, e de acordo com as diretrizes, faça o mínimo que é 150 minutos na semana, de moderado a vigoroso, né? Uma coisa que eu falo muito é que hoje em dia, para comportamento sedentário, a gente não tem uma diretriz ainda, conforme eu tinha reportado, mas a tecnologia, ela tem um ponto positivo. Hoje em dia tem o Polar, o Garmin, então eles são validados. O que é validados? Quando eles têm evidência científica ou quando você utiliza ele para fazer seus artigos, suas pesquisas. Então a gente tem que ver também a questão da validação, né? Porque hoje a gente tem muita tecnologia. Então tem os reloginhos, tem o celular. Então, por exemplo, o celular falou, seu relatório semanal ou diário de uso na internet. Aí você fala, nossa, hoje eu fiquei bastante na internet. Então eu fiquei muito tempo parado. Tenho Sim. tenho a parte do sono também, que ele falou, olha, hoje você dormiu pouco, hoje você dormiu mais. Tem a da água, que tem um aplicativo. Tem o do sono. Então, assim, as variáveis tecnológicas, mesmo algumas que não são validadas, elas servem como motivos ou apertões para você lembrar da saúde, tá?
Em relação a níveis de atividade física, para considerar ativo, a gente segue aqueles do órgão mundial da saúde, tá? Então, o mínimo é 150 minutos na semana, de moderado a vigoroso. E os 75 minutos vigoroso só, tá? Lembrando que também a gente realiza outras atividades. No momento de lazer, no trabalho também você pode ficar mais em pé. Então a gente tem que considerar a atividade física, para eu considerar ativo, tentar separar. Ó, a minha atividade física quando eu vou fazer o meu treino. Tem começo, meio e fim, a minha prescrição. Eu fiz 150 minutos na semana. Depois eu tenho minhas atividades de lazer. Eu me movimento no movimento. E meu trabalho, como que é? Então, todo esse conjunto, ele vai definir se você é pouco ativo ou muito ativo, tá? Então, isso é super importante a gente estar falando, porque hoje, o tempo todo, qualquer médico que você for, ou qualquer lugar que você for, vai ter alguma palavra, movimento, faça exercício, cuide da sua Uhum. saúde. Então, assim, É uma não prescrição, né? Como se fosse é um exatamente. remédio, né? Exatamente. E assim, a gente tem que. Cada pessoa, eu costumo falar que tem todas essas diretrizes mundiais, mas temos que olhar por regiões também. Por exemplo, cidades pequenas, as pessoas se não dá para falar hoje, porque hoje em dia todo mundo tem carro, mas antigamente as pessoas se locomoviam mais, né? Hoje o poder de compra de carro aumentou também para todo mundo. Então as pessoas acabam por logística utilizando mais carro, transporte. Mas a gente deve sempre olhar a pessoa, o individual. Então, quando a gente vai passar exercício físico, a gente não pode só também olhar assim, ela faz exercício. A gente tem que considerar tudo isso que a gente falou em relação à mobilidade, o poder de flexibilidade, como que é a alimentação dela. A gente tem que olhar o indivíduo como um todo, tá? Como a saúde dela. Ela faz exercício, então ela é ativa Não, a gente tem que olhar todos os quesitos, tá? Isso é super importante. Mas O também seria emocional, uma conta psicológico. no dia, assim. A gente pega uma conta no dia inteiro e fala assim, ó, o quanto eu fiquei ativo, menos o quanto eu fiquei parado, aí eu consigo ter uma noção Os maior passos, do né? Por exemplo, os que pedômetros dos celulares, para quem tem Android, é o pedômetro, e para quem tem iPhone é o Pacer. Então, hoje as diretrizes já está para 10 mil passos, tá? Então, se você conseguir realizar 10 mil passos por dia, você é considerado ativo. Isso é uma maneira de considerado ativo. monitorar. Isso, aí eles têm que estar De uma forma geralmente. acessível também, né? Porque dá para você ver ali, às vezes o relógio, o celular, ele conta automático, vai contando, e são passos no seu dia a dia, né? Às vezes a pessoa fala assim, Exato. mas caminhar, eu vou dar 10 mil passos só caminhar. Não, não. É, ir para a sala, ir para o quarto, é no geral, né? Isso, porque algumas pessoas também, eles utilizam assim, é, liga o reloginho, vai contando os passos diários. Aí você pode utilizar outra plataforma, por exemplo, o Strava, e somar sua caminhada de 20 minutos. Aí somou sua Uhum. atividade, mais o seu exercício físico, que foi a caminhada, deu 10 mil passos, entendeu? Então ela pode utilizar disso também. É uma forma de ela estar monitorando se ela está ativa ou não. Porque tem dias, até nós, que a gente não consegue, né, Iago? Tem dias que a gente está É, sei. trabalhando só online, fazendo as planilhas, a gente consegue dar 2, 3 mil passos. Então, por que eu tô brincando, né, falando isso? Porque é difícil mesmo, mas tem que virar disciplina, né? Então, você tem que começar com um pouquinho, porque tem extremos, né? Às vezes a pessoa nunca fez exercício. Vou ficar ativa essa semana. Faz 5 dias assim, ó. Aí na outra semana ela fala assim, nossa, não aguento ir na academia. Um dia. É, Então, vai de não aguento fazer mais uma pouquinho, atividade. vai adequando Exato. a rotina, vai adequando aos seus horários, ao seu sono, né? Porque até o sono interfere. Então, se você não dormir bem, no outro dia tudo vai ser jogado para cima, né? Inclusive os Sempre exercícios. fazer algo que, teoricamente, você goste, né? Porque o que você gosta, você vai ter uma maior frequência, porque aquilo vai te motivar. Às vezes, como você mesmo disse, trazer uma companhia seja um fator motivacional também, para que você esteja ali, uma boa orientação. Então, é aliar aquilo que você gosta para que você tenha uma maior frequência e encaixe isso na sua rotina. Ah, mas minha Exato. rotina não tem 60 minutos. Não, mas você tem quanto? 10? Faz 10. Né? Você tem 20, faz 20. Então, é sempre. A frequência eu acho que é uma palavra muito importante, né? Quando a gente fala em atividade física e quando a gente fala em questão de ganhos de saúde.
quanto mais você fizer, né, na sua rotina, dentro da sua semana, é melhor do que você fazer 3 horas um dia só, Exato. né? E às vezes acaba se prejudicando, algo que era para ser benéfico acaba se prejudicando, porque no outro dia você já está cheio de dor, no outro dia você já está com diversos outros fatores que não eram para você ter, né? Então acho que essa frequência é muito importante fazer isso, né, principalmente aliado com aquilo que você gosta, seja uma caminhada, seja uma natação, seja um exercício no banco da praça, seja caminhar com o seu cachorro. Então, é isso que vai gerar esses minutos a mais, essas atividades a mais, esses passos a mais, para que a gente possa estar melhorando, independente da nossa idade. Sim, Né? o exercício tem que ser Independente. prazeroso também, né? Não Exato. pode ser só aquela coisa obrigatória, né? Sim, sim. Às vezes eu costumo brincar, eu falo, olha, gente, a comida é cumulativa, o exercício não, então não adianta fazer 3 horas hoje, não vai acumular para amanhã. Então faz todo dia um pouquinho, né? Que o saldo lá Não, na é frente isso vai ser mesmo. grande, né? Exatamente. Ju, a gente caminha assim para uma sociedade que, com tudo isso que a gente conversou, mais sedentária, né? Se a gente continuar nessa perspectiva, quais são essas perspectivas futuras mesmo para a sociedade? O que os números já nos mostram em relação a doenças, em relação a, principalmente a obesidade, como que está o parâmetro social hoje? Até saiu, eu não sei se você escutou hoje, o IBGE divulgou alguns dados, né? Então, por exemplo, aqui na nossa região de Bauru, a cidade que mais cresceu foi Piratininga, né? E eles tinham uma expectativa que o Brasil tivesse mais habitantes, mas não tinha tanto quanto eles projetaram devido ao aumento da população idosa, né? E a população de criança da natalidade não ter tanto. Existem as questões de setores públicos, né? Porque a gente às vezes pede para a pessoa caminhar, não tem calçadas adequadas, a pessoa vai caminhar, cai, machuca. Então, assim, é uma questão de educação e saúde que eu falo, tá, Iaco? Se a gente não começar a fornecer conhecimento e educação em saúde, quanto mais informação a pessoa tiver, melhor para ela a longo prazo, né? Porque tem muita gente que desconhece muitas coisas básicas, como pressão arterial, a Muitas glicemia. vezes as pessoas nem sabem que estão doentes, né, Ju? Exato. Aí quando chega, chega com várias É patologias. tarde demais. E aí consegue reverter, mas vai ser uma coisa mais difícil e é medicamentosa, né? Então, assim, eu acho que o segredo para daqui adiante é educação em saúde. Existe até um projeto do governo que chama PS, Programa Saúde na Escola. Eles trabalham alguns itens, e esse ano a campanha sobre obesidade, prevenção da obesidade, e tem a parte de crescer bem, né, que é a parte alimentar, e eles aplicam nas escolas públicas. Tem a acuidade visual, eles fazem o peso e a medida das crianças, eles fazem palestrinhas educacionais sobre violência, higiene pessoal, higiene bucal. Então, eles dão uma pincelada na saúde de forma geral para as crianças, que é um programa que pega desde um aninho de idade da creche até os 11 anos, né? Então, eu acredito que, assim, são prevenções e programas educacionais voltados para a saúde, Uhum. e associados também a outros fatores, né? Tipo, parcerias com parte privada, de como melhorar a estrutura de uma rua, parque. O parque ele tem que ser eficiente. Então, por exemplo, aquelas praças tem que ser informativo, tem que passar para a população. Porque tem gente que às vezes Uhum. não sabe como que funciona, né? Às vezes a pessoa não sabe ler e escrever, fica com vergonha. Então, assim, é muita coisa, né, para a gente tentar, mas estamos no caminho, estamos estudando, fazendo as palestras, existem muitas ações públicas, o profissional de educação física está inserido hoje já na saúde coletiva, na saúde pública, que desde 2000 para frente, isso é um fator muito positivo, né? Então, as práticas Uhum. corporais, a parte de prevenção, as palestras educacionais estão sendo bem ativas, e incentivar mesmo a população a ter aquela rotina de prevenção, uma vez por ano estar no médico, fazendo, olha, o que melhorou, o que não melhorou, o que posso fazer, né? E fortalecer isso, né? Sim, eu acho que a palavra é essa mesmo, né? Essa prevenção e essa educação para o autocuidado, né? A gente, como a gente vem falando, né? A gente vive muito numa sociedade de tratamento, então que espera as coisas acontecerem para poder realmente buscar ajuda.
E muitas vezes a falta de informação, né, a falta de conhecimento que realmente que ela está doente, né, como a gente diz, às vezes a pessoa nem sabe que está doente porque não tem acesso, muitas vezes, a uma informação de qualidade. Porque acesso hoje em dia a gente tem, né, com a internet tem de monte, né, mas assim, a informação de qualidade, a informação prescrita por especialistas, né, essa falta de acesso à educação e saúde faz com que as pessoas às vezes não consigam se cuidar da melhor forma, ou se cuidar dessa forma preventiva, fazer melhores escolhas no dia a dia, o que acaba prejudicando ela no longo dos anos, né? Então, acho que se a gente fosse resumir aqui para uma mudança de paradigma da sociedade, né, para essa mudança de paradigma, acho que o acesso é a palavra principal, né? Tanto acesso a fontes de informação confiáveis, a profissionais confiáveis, quanto acesso a ambientes, quanto acesso a ferramentas, quanto acesso a orientação adequada. Acho que essa educação em saúde, principalmente para as pessoas entenderem o que é bom, o que não é tão bom assim, acho que essa mudança de paradigma que a gente precisa trazer para mudar realmente a sociedade lá na frente, né? Para deixar de Sim. ser cada vez mais inativa e doente para trazer uma sociedade cada vez mais ativa, mais feliz, com mais mobilidade, com mais autonomia, e a gente poder viver esse futuro ideal lá na frente, né? Estamos no caminho, né? A promoção da saúde e educação, eu acho que é o início, né? Assim, que às vezes as pessoas não sabem o que é pressão arterial. Então, Sim, e para ela aderir a um exercício físico, tem que ter todo aquele contexto. Olha, se você melhorar sua alimentação, assim, assim, se você fizer um pouco de exercício físico, você vai, né, tem toda a parte de tratamento medicamentoso, com a orientação do médico, outros médicos, e com o auxílio da reeducação alimentar, da inclusão do exercício físico, a tendência ela ter melhora na saúde, né? Então eu acho que esse é o caminho. E quando ela se sente melhor, ela acaba tendo autonomia, né? E tem a questão também da parte econômica, né, Iaco? Então, assim, é importante para as pessoas, elas têm que se sentir acolhidas, seja no setor público, seja no uhum. setor particular, né? E esse acolhimento você vai passando por meio das informações, mostrando quais são os caminhos, né? Que às vezes 10 minutinhos já ajuda essa pessoa. Ah, mas eu tenho que. Empatia também, né, Ju? Exato, exatamente. Empatia de conseguir identificar o perfil daquela pessoa e as necessidades dela e trazer isso para um contexto, né, esse aconselhamento dentro do contexto que ela vive. Acho que essa empatia é algo que falta hoje em dia, né? A gente tem, Sim, principalmente na área da saúde, né? A gente tem uma falta de empatia muito grande para entender o indivíduo e aí sim eu começar a prescrever ou eu orientar ele da melhor forma, né? E não querer adivinhar o que ele tem, né? Adivinhar as coisas. Então, eu acho que essa empatia é uma coisa que falta também. E Ju, já bate-papo flui rápido aqui, né? A é, gente vai falando, eu não vi nem o tempo passar e só a gente falando, ninguém quis falar, só tá meio tímido hoje. bate-papo flui rápido. E Ju, assim, para a gente já chegar nos finalmente aqui, para também deixar o pessoal mais à vontade para ir para descansar, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para todo mundo aqui agora em relação a essas consequências do sedentarismo, tudo isso que a gente debateu, né? Para onde a gente está indo, como sociedade, se a gente não fizer nada, né? Se a gente não manter esse comportamento mais ativo, qual seria a sua mensagem final para as pessoas? Fica aberta aí, o palco é seu. Olha, em relação ao exercício, né, eu acho que um dos fatores hoje além de movimentar, porque o movimento por meio do exercício ele vai te trazer benefício a longo prazo, mas tem a questão da socialização, que isso eu acho muito importante. Quando você socializa, é aquilo que eu falei, você está praticando exercício em grupo, você pratica outras coisas também, né? E hoje em dia as pessoas estão tão concentradas no trabalho, na individualidade, e às vezes acaba até adoecendo sem perceber. Então, é, o, o, o feito pelo exercício, pelo movimento, ele alcança outras coisas também. O bem-estar, a socialização, o aumento da
de amizades, o fluxo, você acaba tendo outros projetos, desenvolver também algumas coisas voluntárias, né? Não ficar só dentro de casa, porque você ter objetivo, meta, ela te leva para um lugar melhor. Eu tô falando isso por quê? Porque o exercício ele tem que te direcionar. Então, por que eu vou começar a fazer exercício? Porque eu quero ter minha saúde boa. Mas, como que eu vou saber se minha saúde é boa? Lá na frente, quando começarem a surgir lesões, você fala, nossa, antigamente não ia tanto no médico, hoje eu vou bastante. Então, o mínimo que você puder Sim, fazer para ter qualidade de vida, porque é muito melhor você passar perto da sua família, passar com seus amigos, do que lá na frente você ter aquela rotina árdua de, de médico, né? Que a maioria dos pacientes reclama, quase todo dia eu venho no médico. Né? Então, assim, sim. movimentos, crie amizades, leia bastante, que é importante ler, faça projeto voluntário e socialize, que eu acho que socializar é importante também, até para criar adesão ao exercício. Sim, perfeito. Acho que o que fica aqui é essa mudança de tanto de mentalidade, né, de olhar um pouco mais para o cuidar-se preventivo, ao invés de ir apenas para o tratamento, né, e também o mudar de ambiente. Mudar de ambiente não é só mudar de ambiente físico, né, é onde você faz as suas atividades, mas mudar, às vezes, uma amizade, mudar o grupo com que você socializa, mudar esse ambiente, que é já falado, né, que o ambiente é um dos fatores que mais auxiliam na mudança de hábito. Então, aqueles que você convive, aquilo que você vê, aquilo que você come, aquilo onde você vai. Então, acho que essa mudança de mentalidade, essa mudança de ambiente é o que a gente vai fazer para uma sociedade, às vezes, prosperar lá na frente e diminuir esses índices de doença, diminuir os graus de obesidade, que vem uma grande crescente, né, com o passar dos anos, por diversos fatores que a gente citou aqui. Mas perfeito, Exatamente. Ju. Pessoal, boa noite. Muito obrigado para quem estava aí, tá? Prazer. Sempre a gente conversar sobre o que a gente gosta, né? Obrigada pela participação de todos, da atenção. Iaco, obrigada mais uma vez. Estamos aí. Perfeito. Obrigado, pessoal. A Ju está com a gente também, não só na live aqui no Active Talk, sobre essa conversa, para tentar motivar e dar mais oportunidades, dicas especialistas para que vocês consigam se cuidar cada vez mais de forma preventiva. Mas ela também está com a gente dentro da Active, sendo uma das nossas professoras titulares ali, para poder orientar vocês cada vez mais a se cuidarem, tanto na parte de exercício e além de outros especialistas que agregam esse time multidisciplinar para vocês. Pessoal, boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Ju, Tchau, brigadão, Ju. tchau. A Até gente a vai conversar próxima. muito mais ainda, vai ter mais convites, mas agradeço desde já esse primeiro encontro e muito obrigado a todos. Tchau, tchau. E a live vai ficar salva para quem deixou ali, mas vai estar também dentro do nosso aplicativo. Então, baixe o app que você vai ter muito mais do que só uma orientação, mas você também vai ter uma nova oportunidade de transformar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Ju. Tchau, Obrigado. tchau, Iago. Boa noite.